Cara, eu aprendi muito contigo nesse ano. Eu te amo, Ju. Arrasa. Amém. Obrigada, Ju. Eu quero só agradecer porque estar aqui, eu sempre vou falar isso, porque eu amo escrever. Me convidar para falar em público é mais difícil. Então, estar aqui é um passo de confiança. E por isso que eu quero falar sobre isso. Tá? Então, dobra no meio. Isso. Aí, antes de vocês fazerem, vocês vão colocar agora, tá? E aí a gente vai colocar a música novamente. E aí vocês vão ouvir a minha voz, mas é a voz de Jesus, tá bom? Então, vocês vão colocar sobre os olhos. Primeiro, vejam eu fazer. Depois vocês façam. Vocês vão colocar sobre os olhos. E vão dobrar aqui atrás e apertar. E ela vai ficar. Tá vendo? Ela prende. Agora façam. Peraí, deixa eu apagar a luz. Tô vendo que tem gente que já conseguiu. Tua voz me chama sobre as águas. Isso, deixa ela aí nos olhos. E os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. Vê só se Em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Todo mundo colocou? E além das ondas olharei. Então tá bom, a gente vai apagar a luz e vai colocar a música. Somente em ti. Agora você respira. Pode respirar profundamente. Puxa o ar pelo nariz. Solta. Respira. Tua voz me chama sobre as águas. Agora você vai levantar. Onde os meus pés podem falhar. Você vai ouvir a E ali música. te encontro no mistério. Em meio Você vai balançar o seu corpo confia. do jeito que você quiser. Ao teu nome clamarei. Você vai movimentar a sua boca. E além das ondas Abre e fecha a boca. olharei. Se o Você vai dar um mar passo para crescer, frente, somente pequeno. em ti descansarei, pois eu Você vai sou movimentar os braços. teu. Você vai dar um abraço em si mesmo. Você vai soltar os braços. Tua graça cobre os meus temores. Vai movimentar os ombros. Me guiará. Vai dar um passo para trás, pequeno. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel. E você vai sentar novamente. E ao teu nome clamarei. E agora, lentamente, você pode tirar as vendas. E aí, quem achou fácil fazer essa dinâmica? Legal. Quem achou difícil? Alguém achou difícil? Achou?
Legal. Eu já falei para vocês, né, que o que a gente vai falar é sobre confiança em Jesus, né? Eu quero que vocês pensem assim, o que essa dinâmica tem a ver com a gente confiar, né? O que essa dinâmica tem a ver? O que vocês sentiram com a vida de vocês, com a nossa vida real? Teve gente que achou fácil, né? Teve gente que achou difícil. Aqui nesse espaço, né, como está menor, acabou não dando para a gente fazer tanta coisa que poderia, né? Mas pelo pouco que a gente viveu, eu anotei aqui algumas coisas. A primeira delas é que a gente depende de um guia quando a gente não está vendo, né? Então, vocês foram vendadas. Eu não fui aqui para poder estar falando para vocês, mas eu já estive no lugar de vocês. E aí, para isso, vocês precisaram seguir o comando da minha voz, né? Seguir o comando da interação daqui também, porque às vezes, mesmo ouvindo a minha voz, se tivesse alguém do lado, vocês, né, poderiam esbarrar. Então, depender de um guia, né? E como eu falei para vocês, vocês estavam ouvindo a voz de Jesus. Então, na situação de vocês não estarem vendo, Ele estava conduzindo vocês. E assim é nas nossas vidas. Ele está conduzindo enquanto a gente não está vendo. E será que tem algum momento que a gente está vendo? A gente acha, né? Porque as coisas vão acontecendo, aí acontece uma coisa legal, a gente, uhul! Aí acontece alguma coisa ruim, a gente acha que não está vendo, né? Então, a outra coisa que eu anotei é que a gente pode imaginar. Então, apesar de vocês estarem vendadas, alguém aqui imaginou, né, o que poderia estar acontecendo enquanto estava ouvindo a música? Sim? E essa é a capacidade que Jesus nos dá, de ver sem estar vendo no natural, né? Então, na verdade, ele não tá a nossa vida com ele, por mais que a gente não veja ou queira ver naturalmente, o poder que ele nos dá é de imaginar, é de estar com ele sobrenaturalmente, né? E o outro ponto que eu anotei é que a gente não tem controle quando a gente não está vendo naturalmente. E que isso é muito bom, porque ele vai guiar realmente, né? O principal, perdão, assim, para falar sobre confiança, eu anotei 2 pontos principais. Pode colocar, Tatá, por favor. O primeiro deles é que a sinceridade dos nossos sentimentos gera confiança. Então, eu fiquei em dúvida, né, se eu colocava que a gente não está sozinha, ou se eu colocava sobre a sinceridade dos nossos sentimentos gerar confiança. E o que eu quero dizer para vocês é que em qualquer situação, seja ela boa ou ruim, nós não estamos sozinhas. Tá? Que a nossa visão precisa ser sempre Ele. Sempre. Que a gente não precisa entender tudo ou querer ver para estarmos seguros. Precisamos confiar na sua voz e no seu controle. E o que isso tem a ver com sinceridade dos sentimentos? Aí eu me lembrei da história de Pedro. Então eu vi que, né, as meninas falaram sobre histórias de mulheres, né, que a gente se identifica. E aí eu quero que vocês então se identifiquem com o ser humano, Pedro, né? Não com a figura de um homem. E Pedro, ele em toda a história da vida dele, ele primeiro foi chamado de vacilante, né? De Simão. E aí Jesus vem e troca o nome dele para Pedro e diz: você é rocha. E aquilo realmente deu uma nova identidade a ele. Mas será que aquilo que ele era deixou de fazer parte dele? Saiu dele? Sobrenaturalmente, sim.
mas a alma dele, muitas vezes, poderia ser vacilante, né? E aí foi isso que eu fiquei pensando sobre Pedro. Então, ele se tornou forte, se tornou seguro, porque ele teve o encontro dele com Jesus. Ele teve o encontro dele com a voz que chamou ele pelo nome e que começou a caminhar com ele. Mas em um momento da caminhada dele, que foi quando ele mesmo falou, mestre, é você? Porque está todo mundo com medo aqui, né? E aí eu estou falando da história onde eles estão dentro do barco. E teve uma tempestade muito forte, e aí ninguém conseguia parar aquela tempestade, todos eles ficaram com medo. E aí Jesus aparece para eles, né? Andando sobre as águas. E aquilo foi muito forte para eles, porque quem é que anda sobre as águas? Alguém aqui já andou sobre as águas? Mas a gente imagina, né? A gente imagina, porque cada uma aqui tem uma história. Cada uma aqui tem uma história de dificuldade, de desafios. E entende como um mar profundo ou uma água em que você precisa andar sobre, né? Então, naquele momento, Pedro fala, mestre, é você? E aí ele responde, sim, sou eu. Vem. Aí ele fala, aí Jesus o chama, né? É isso? É, para sair do barco, né? E Pedro vai. Afinal, a identidade dele é de confiar, de ir, né? Ele foi o primeiro. Só que por um momento ele percebe que as águas estão ficando muito turbulentas, as águas não estão mais calmas como deveriam, ele começa a olhar para as águas, ele começa a ver que ele não tem mais controle e que, na verdade, ele tirou o foco do controle, né? Que o controle dele não era ele mesmo. E aí ele começa a afundar. E aí, sempre que eu ouço essa história, eu vejo a ênfase ser dada porque Jesus vira para ele, salva ele, segura a mão dele. E antes disso, ele fala, Jesus, me salva, né? Por favor. Isso estou a Monique falando, tá, gente? Não está assim, ele clama por Jesus, mas porque ele está desesperado, né? E Jesus salva ele, porque Jesus é esse, né? Ele vai sempre nos salvar. Então, qual que é o nosso papel? E aí eu entendi a força de Pedro. Foi de ser vulnerável e falar, Jesus, me salva. Eu não estou conseguindo ser forte aqui. Eu preciso ser sincero com você. As circunstâncias estão maiores do que você, mas a minha fé e a minha confiança estão em ti. Me salva. Jesus vai lá e salva ele. Com a mão dele. A poderosa mão dele. E aí, depois disso, ele vira para Pedro e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? E toda vez que eu ouço essa história, eu escuto as pessoas falando, homem de pequena fé, por que você duvidou? Como se fosse um peso a gente dizer que nesse momento não está sendo forte. Que você não pode ter medo. Que você não pode fracassar. Que você não pode, porque você crê. E sim, eu tenho certeza que Jesus salvaria ele quantas vezes fosse necessário. Quantas vezes fosse necessário. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Vocês acham que Pedro, passando por essa experiência, ele não ia se tornar mais forte? Ele, com certeza, entendeu que Jesus está com ele, independente dele ser forte ou fraco.
que ele não estava sozinho. E a vontade dele, a partir dali, seria continuar sendo forte, continuar caminhando com Jesus. A permanência dele caminhando com Jesus não se daria pela força do braço dele, se daria pelo resgate da alma dele naquele momento. A alma dele estava em apuros, mas a confiança dele em Jesus foi maior. Ele não virou para trás e falou, por favor, me salvem. Por favor, joguem uma boia. Por favor. Não, ele virou para Jesus e falou, me salva. Mesmo acreditando em Jesus, mesmo vendo Jesus. Os olhos dele se desviaram por 1 minuto. Então, os nossos olhos, foi por isso que eu falei, a nossa visão, ela precisa ser Jesus. Mas se em algum momento a nossa visão não for Ele, por favor, Ele continua com a gente. Ele continua com vocês. Eu fiquei pensando mais, gente. Eu falei, gente, imagina, gente, alguém aqui já andou de barco ou de navio? Vocês já viram em alto mar? O mar, ele balança mesmo estando calmo. Sem querer, você está. Né? Então, não é uma coisa fácil, entendeu? Não é. E eu pensei assim, cara, com certeza aquela experiência foi tão forte, tão marcante para Pedro, que ele, de repente, precisou, se fosse dias de hoje, ele ia precisar tomar um remédio, entendeu? Porque o barulho do mar devia ser muito forte, aquela experiência pode ter causado algum trauma, entendeu? No ouvido, sei lá. Ele poderia ter, por exemplo, no início, né, quando Jesus aparece, eles falam, é um fantasma? Pô, sei lá, a gente, mesmo com Jesus, ver um fantasma, ver o mundo espiritual aberto assim, não é tão fácil, né? Então, aquela cena poderia ser marcante. E, naquele momento, mesmo depois dessa experiência, ele precisaria, né, de um acompanhamento. E aí eu estou aqui para dizer para vocês que, em alguns momentos das nossas vidas, pode ser necessário um tipo de acompanhamento, né? Um tipo de acompanhamento psicológico, um tipo de acompanhamento psiquiátrico. E hoje é meio que um tabu se falar sobre isso. E eu sou uma pessoa que, mesmo tendo estudado psicologia, sendo da área da saúde, tinha esse estigma também, sabe? Porque é muito difícil o acompanhamento, né, o tratamento. Mas eu penso assim, a nossa vida com Jesus, ela às vezes não nos impede de viver situações traumáticas. Jesus disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, que Ele vai nos livrar de tudo. Mas a gente está suscetível às coisas que acontecem, que são ruins, né? E podem gerar traumas. Então, pode colocar, Tata, o versículo, por favor? É de Hebreus. É Hebreus 2, de 13 a 18. Eu vou ler aqui. Não, deixa eu ver essa versão. Tá, pode ser essa versão. Aqui, eu estava falando com Deus e tentando encontrar, assim, porque Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus. E como as meninas falaram, assim, ele sabia sempre para onde ele estava indo, né, e o que ele ia fazer. E nos momentos em que a gente está em maior dificuldade, às vezes a gente esquece disso, né? E eu tentei achar alguma passagem em que Jesus também pusesse a confiança dele em Deus, né? Mas ele falasse isso. E aí, nesse versículo, ele fala, e também afirmou, porei a minha confiança nele. Isso é, eu e os filhos que Deus me deu. O contexto dessa passagem é exatamente Jesus falando, né, sobre os filhos de Deus e dizendo que a confiança dele também estava em Deus. Então, isso mostrou para mim que, assim,
se em algum momento, né, a gente não se sentir tão forte na fé, a nossa esperança e a nossa confiança sempre vão estar em alguém que é mais forte e que realmente vai cumprir o propósito, né, para o qual. E essa é a afirmação sobre confiança. Então, a confiança no dicionário, ela fala exatamente que é você colocar a competência da sua crença em alguém. E esse alguém é Jesus, né? Então, a autoconfiança fala sobre nós, né? Sobre a gente ter a competência de confiar no que a gente faz. Mas a confiança fala da gente colocar a nossa competência de crença em alguém. E aí a gente vai para o ponto 2. Que é a consciência do amor também gera confiança. Consciência de qual amor? Do nosso cônjuge? Dos nossos filhos? Da nossa mãe? É a consciência do amor de Deus. Ele pode usar essas pessoas que eu descrevi aqui? Pode, porque Jesus, ele se manifesta através das nossas vidas. E eu perdi as contas do quanto eu já fui abençoada pelo amor de Deus na vida das pessoas, pela vida das pessoas. E isso, com certeza, faz parte do propósito dele de eu estar aqui hoje, né? Então, eu sou eternamente grata. Só que é a consciência do amor que ele tem, do nosso relacionamento com ele, que gera a confiança que a gente pode ter nele por algum trauma vivido. Então, como que é o amor de Deus, né? Ele é diferente do amor dos homens, mas pode ser manifestado por homens. E no momento em que a gente pensar que a nossa esperança está falhando, né? Que a nossa confiança está falhando, que a nossa fé está falhando, a gente pode se lembrar desse amor. Esse amor é que vai nos resgatar. E aí, pode pôr, Tatá, é o versículo de 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Eu vou ler do 1 ao 7, mas o mais importante é no final, tá? Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa como um símbolo, que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Pode parar nesse, tá? Nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quem que se mantém firme? O amor. Então, quando a gente, na nossa alma, nos nossos sentimentos, não nos mantemos firmes, de quem que a gente vai se lembrar? Do amor, né? O amor de Deus não desiste de nós. E aí eu quero compartilhar com vocês, a Ju, né, acabou assim, antecipando aqui, mas foi bom, porque eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, que eu achei que eu não fosse conseguir. Eu passei pela depressão pós-parto, com crises de síndrome do pânico. Eu já tinha tido crises de síndrome do pânico quando eu era mais nova. E, nesse momento, a única esperança que eu tinha era o amor de Deus pela minha vida. E, nesse momento, eu não conseguia segurar nisso.
eu precisei realmente ser resgatada. Tive pensamentos de morte, né? Não quis estar viva. E hoje eu consigo entender que é real. Não sei se alguém aqui já passou por isso, não precisa se manifestar. Mas estar aqui hoje, podendo falar e compartilhar isso com vocês, é porque eu sei que tem alguém aqui ou lá, assistindo a gente, que possa estar passando ou ter passado por isso. E eu quero te dizer, o amor não desiste. A sua vida é muito importante. Muito importante. Você é muito amada. Muito amada. E essas não são só palavras. São a revelação de Jesus sobre as nossas vidas, que vai ficar marcada no coração de vocês. E vocês vão se lembrar disso no momento em que vocês se sentirem sozinhas. E no momento em que vocês possam já ter se sentido sozinha e não ter querido estar aqui, né, entre nós. E aí, para encerrar, eu quero que vocês peguem o caderno, por favor. E a caneta. Tá. Quem está sem caderno, gente? Tem alguém sem caderno? Pode levantar, por favor? Ah, tá. Beleza. Só você? Mais alguém? Só uma. Oi? Ah, tá. Então, assim, eu compartilhei com vocês um pouquinho da minha história, só que hoje eu estou aqui para falar sobre Jesus, né? O que ele fez na minha história desse último ano para cá foi resgatar quem eu sou, resgatar a minha confiança nele, porque quando eu estava passando pela situação de depressão, eu realmente ficou tudo escuro, né? Não era só eu não ver a minha vida ou imaginar Jesus, era realmente eu estar me afogando, né? E eu precisei pedir, Jesus, me salva, né? Naquele momento eu senti muito medo, muito, muito, muito. Eu questionei muito sobre a presença dele na minha vida, porque eu não sentia. E eu comecei a perceber que em alguns momentos da minha vida eu simplesmente escondia os meus sentimentos. Por eu ter o meu relacionamento com Jesus, sempre ia ficar tudo bem, porque vai ficar tudo bem. Ele garante isso. Mas mesmo que a gente não esteja sentindo isso, é importante a gente reconhecer e acolher isso, porque senão vem como uma bomba, né? Alguma situação pode ser um gatilho para isso. E aí, então, com o caderno, esse caderno foi carinhosamente pensado para vocês usarem ele quando vocês saírem daqui também, né? Eu quero compartilhar que esse foi o caderno que eu ganhei. Quando eu estava muito mal. Muito mal. E aí, falaram para mim assim, você vai escrever, mesmo sem sentir, as verdades de Deus sobre a sua vida. Eu não tinha força nem para pegar na caneta.
Mas Ele era forte. Ele mudou o meu nome. Eu podia falar para Ele: Jesus, eu não estou tendo força. Você sabe. Eu não estou conseguindo. Mas eu confio em você. Eu sei que você é capaz de me fazer isso. E aí eu escrevi. Eu vou compartilhar com vocês porque vocês vão escrever. Um mês depois, né, que o meu filho nasceu, eu escrevi que aquele dia era o início de eu escrever as boas notícias de Jesus sobre mim e todos ao meu redor. Que Deus me ama. E essa era a principal revelação que eu tinha naquele momento, mesmo sem sentir. E que era a maior verdade sobre mim. E ele pediu para eu escrever. Te amo, filha. Eu estou contigo e eu nunca te deixarei. Então, foram muitos remédios que eu precisei me adaptar. Foi muito difícil lidar com a minha própria família, vendo eu passar por isso. Foi muito difícil me ver sendo psicóloga, sendo enfermeira, sendo doula, passando por isso. E aí eu penso sobre Pedro, porque ele era uma rocha, ele não passaria por situações parecidas. Vocês, tendo histórias de dificuldade, de desafios, podem não se sentir? Podem. Vocês vão se sentir. Mas, existe um mas. Jesus salva. Jesus, Ele morreu por nós. Ele é forte. Ele é capaz. Ele vai fazer vocês vencerem. Ele já fez. Ele foi naquela cruz e Ele vai lembrar vocês disso. Então, vocês vão escrever agora o que atrapalha o relacionamento de vocês com Deus. Porque no meu caso, nesse momento, era o medo. E aí eu quero só abrir um parênteses da leitura de um livro que foi muito importante também nesse meio tempo, tá? Chama O Impostor que Vive em Mim. E eu tinha medo desse impostor, que era o próprio medo. Então, eu tinha medo de sentir medo, entendeu? E aí, nesse processo, Jesus falou assim, mesmo ele estando aí, eu sou maior do que ele. Então, você precisa aprender a conversar com ele. Você precisa entender que não é mandando ele embora só que ele vai sair. Que não é só fingindo que ele não está ali, que ele vai sair. É simplesmente, às vezes, até dando a mão para ele e falando assim, a cena hoje é de Jesus, não é sua. Você não vai ganhar isso, né? E naturalmente ele vai embora dessa forma, porque ele não vai sentir mais como uma estrela, como o que quer domar você nesses momentos de dificuldade. Então, vocês vão escrever o que atrapalha vocês de ter um relacionamento com Deus de confiança, tá? E vocês vão escrever... vocês podem escrever 2 coisas que atrapalham, para a gente ser mais... Eu tenho tempo, gente? Passou o tempo? Tá. Obrigada. Podem escrever, então, 3 coisas. Tem tempo, galera. É porque eu falei, a palavra vai ser em 30 minutos, vai ser em 30 minutos. 3 coisas que dificultam o relacionamento de confiar em Deus. Podem começar, tá, gente? E vocês vão escrever 3 verdades de Deus sobre a vida de vocês. Mesmo que vocês não estejam sentindo, mesmo que vocês não estejam vendo, mas vocês estão ouvindo. Hoje, vocês se dispuseram a estar aqui e vocês estão ouvindo, desde o início do dia, o que Jesus fala sobre vocês. Que já não há mais condenação sobre a vida de vocês, que vocês são mais do que vencedoras, porque Cristo já venceu por vocês. Que todas as coisas cooperam para o bem de vocês. Então, eu estou dando uma colinha.
Vou dar um tempinho para vocês escreverem e aí a gente vai orar por isso. Tá. Solta só uma música. Qualquer uma. Só para... Quem já escreveu, levanta a mão. Tá, esperar mais um pouco. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou só falando um pouquinho também, né? Do que eu passei e do que Jesus me ajudou. Eu vou compartilhar aqui com vocês do dia 20 de novembro, que eu escrevi, que foi um dia antes, né? Como se fosse um dia antes da conferência. Eu escrevi: boa notícia, Deus nos vê em secreto, a graça dele nos basta, o amor dele nos reveste. O Vitor está se adaptando à rotina, o Hugo e eu nos conectando, a Angélica e a Dona Ana servindo, e a alegria reinará. Pai, fala comigo, eu quero te ouvir, preciso de ti, vem. Então, Vitor é o nome do meu filho, né? E Hugo é o nome do meu marido. Porque nesse processo foi muito difícil, como eu falei, para a família, né? E ver que a gente estava em um novo lugar, ao ler isso esse ano, por exemplo, né? E ver que eu estou aqui, eu tenho certeza que só Jesus na minha vida, entendeu? Então, compartilhar isso com vocês é ver que vocês vão escrever hoje sobre vocês e com certeza, não sei o tempo, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 ano, mas vocês vão ler e vocês vão se lembrar que Ele com certeza está com vocês. Todo mundo já terminou? Então, eu também vou terminar antes, o louvor pode subir, né? E a gente vai... Vocês podem fechar o caderno, né?
E eu quero que vocês pensem sobre o que vocês escreveram. Vocês podem começar a tocar, que eu vou orar no meio. Pode apagar a luz, pastor. Apagou. E aí, sentadas mesmo, quem quiser levantar, pode levantar, claro. Mas eu quero que vocês fiquem à vontade para fechar os olhos de vocês. E o que a gente falou aqui é que a gente não tem controle sobre a nossa vida, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A síndrome do pânico, ela é um pouco disso, né? É uma incapacidade que você está tendo no momento de se controlar porque você não tem certeza do que vai acontecer. E é uma mentira. Porque Jesus tem certeza. Então vocês pensaram sobre isso e escreveram sobre isso. E agora vocês vão imaginar e a gente vai orar sobre isso. Tá bom? Pedaços, minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Pai, eu oro no Teu nome pela vida de cada mulher que aqui está e pela vida de cada mulher que está assistindo e participando da Sua presença nesse momento. Eu Te agradeço por cada coração, por tudo que elas escreveram, tudo que elas ouviram, tudo que elas sentiram e tudo que elas estão sendo renovadas. Eu Te agradeço porque elas não vão sair como elas entraram. Te agradeço porque elas vão se lembrar do Seu amor a cada minuto da vida delas. Eu oro em nome de Jesus para que, se há sentimentos de morte, se há sentimentos de tristeza, se há sentimentos de medo, de raiva, de rancor, se há sentimentos de dor, que eles sejam agora renovados pelo Seu amor. Que elas possam ser curadas na alma. Aqui nós ouvimos e recebemos a cura física. E agora nós declaramos sobre as nossas vidas cura na alma, cura nas nossas emoções. E mesmo sem sentir, elas saibam e se lembrem que você está com elas, que a vida delas é importante, que a vida delas é importante. Em nome de Jesus. Amém.
subir.